Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco da consciência de quinta dimensão, né? Então, uma pessoa fala que está fazendo muitas coisas, tem muitos esforços e não está conseguindo alcançar, né? Mas não existe isso, gente. Não existe isso de vamos alcançar, temos que chegar em algum lugar, vamos nos esforçar. Isso tudo é a mente, é o ego, né? Então, o que é a quinta dimensão? A quinta dimensão é um estado de consciência, são estados de consciência. Então a gente passa a viver a partir da consciência e não da mente, né? Então, da mente física. Então a consciência é o estado, né? Ela tem N estados para a gente viver. E esse trabalho interno que a gente vai fazendo vai permitindo a gente alcançar estados de consciência. Então não existe na quinta dimensão, como na terceira dimensão, o quero ver, né, as coisas no mundo para acreditar. Não existe, porque isso nem sequer existe, nem na terceira dimensão. Isso é uma ilusão da mente, é uma ilusão humana, é uma ilusão do mecanismo humano por não compreender o funcionamento, né, do universo e o ser ter se desconectado da sua origem, da sua fonte, da sua alma, da sua própria consciência. Então ele passa a viver esperando para ver. Então, quando ele vê alguma coisa, ele fala, alcancei resultados. E fica vivendo em função das coisas. Então, a quinta dimensão é um estado onde a gente se desidentificou com a forma, se desidentificou com o ego, se desidentificou com a mente, se desidentificou com as emoções, se desidentificou com tudo. Por quê? Porque a gente criou um espaço entre a nossa fisicalidade, o nosso personagem, o nosso veículo que faz a experiência e a consciência que comanda. Então, a consciência, quando nós alcançamos um estado onde acessamos a consciência e passamos por aquela experiência que nos vemos nesse estado, ou seja, percebemos que o observador e o observado são um só, a união de ambos começa a acontecer. Então, no momento dessa experiência, é uma experiência, não é um esforço da mente, não é um esforço físico, não é um esforço de nenhum tipo que vai chegar nesse nível da consciência se tornar autoconsciente. É um processo interno, um processo de permissão evolutivo. Então, como é que isso acontece? Acontece porque o ser tem esse movimento interno de buscar crescer, né? Expandir. Então, ele tem energia, quando ele busca crescer e expandir, ele já tem uma energia espiritual envolvida no processo. Então, para seres que estão muito na mente, eles não têm, ou seja, eles começam a ficar ausentes de energia espiritual, de energia da alma, de energia do espírito, de energia superior. Então, eles estão numa energia física, mental, esperando para ver, para crer. Então, cada movimento que você faz, né, com um ser para levar a energia espiritual, elevar, né, como a pessoa falou, ela está se esforçando, por quê? Porque ela recebeu uma energia, mas ela está correndo dela. O que significa? Significa que eu recebo uma energia espiritual, estou recebendo energia da consciência, da alma, que está me chamando, e eu começo a correr da energia, eu começo a fugir da energia. Então a mente começa a resistir. Então, no momento que a pessoa tocou o núcleo, está se sentindo mais leve, no minuto seguinte ela começa a tentar explicar por que ela está se sentindo mais leve. E ela quer uma evidência. Então, quem entrou no processo? O ego, a mente. Por quê? Porque a mente quer ter a soberania, quer ser a dona do ser. Então, essa confusão que gera, energética, é a resistência do ego em aceitar a alma, a consciência, como o comandante. E a quinta dimensão
é a dimensão onde a consciência assumiu o comando do ser para fazer a experiência. Ou seja, o ser precisa estar consciente para que ele possa fazer uma experiência genuína nesse nível de consciência mais elevado. Então, como é que ele vai coletar impressões de uma quinta dimensão e viver, por exemplo, esse momento de integração, né, de perceber que você é o observador, que existe, né, alguém observando o que você está fazendo e que não está fora de você, que está dentro de você, que está vendo tudo que você faz. Então, esse encontro, ele precisa acontecer. Então, como é que essa experiência acontece? Acontece porque o ser está dentro de um processo buscando evolução. Ele está caminhando para transcender o ego. Então, o ego, gente, é uma criação do próprio personagem, da nossa própria fisicalidade, para poder fazer a experiência. Então, a gente não pode ficar identificado com isso. Porque na medida que a gente se identifica com a mente, a gente vai se identificar com a falta, com o gosto, não gosto. No momento que você não tem mais essa identificação, você está na consciência, no oceano, onde tudo, todas as possibilidades são factíveis, são possíveis. Então você está aberto a viver um estado de plenitude, por exemplo. Né? Você está num estado de bem-estar. Você está no estado. Você não precisa de evidência externa para validar o que está acontecendo dentro de você. Só que nesse estado você vai trazer para você uma realidade compatível com ele, diferente de você estar vivendo na mente, que tem um estado psicológico totalmente discordante da quinta dimensão, então a pessoa não vai chegar lá, não vai alcançar aquela frequência, porque ela está vivendo um estado da mente, um estado psicológico. E esse estado está condicionado a outros fatores, a outras circunstâncias e a uma mente coletiva. Então, o estado, para que a gente possa justamente sair dessa vida humana, a gente tem que trabalhar os nossos estados internos, elevando a nossa energia para esses estados, mas não fazendo esforço. Não tem esforço. São estados que você vai entrando meditativos, estados que você vai se acalmando, que você vai trazendo a própria energia interna, ou seja, retomando a energia que você colocou lá na sua mente, para ficar pensando bobagem, você vai colocar no seu núcleo interno, na sua alma. Então você vai retomar essa energia, retomar o comando dessa energia, para que ela se eleve para um nível de consciência mais alto, que está além da mente. Então isso a meditação traz, porque ela vai colocando a gente num estado mais distante da fisicalidade. Então a consciência vai assumindo e a fisicalidade você vai percebendo que são apenas memórias, experiências passadas, que pensamento não é você, está passando um pensamento, mas não é você. Né? Então, esse autodomínio vai acontecendo pela energia interna, que nós vamos permitindo, canalizando. E então vai se elevando e a gente vai passar a viver estados de consciência. E por que isso, né? Justamente por quê? Porque a única forma, única entre aspas, né? Mas a forma de nós sairmos do conflito é entendermos que cada um de nós contém tudo que é necessário. Então eu não preciso ir lá buscar no outro, eu não preciso competir com o outro, eu não preciso brigar com o outro. Por quê? Porque cada um de nós é o todo. Então a quinta dimensão acaba, como é que se acaba com a guerra? Aqui vai alguém lá acabar e é o super-herói, né? Não, porque as pessoas vão entrar em estados de consciência, ela se torna consciente da vida e fala, por que nós vamos brigar para quê? Se eu sou co-criadora da minha vida, eu vou criar uma vida digna, uma vida pacífica, uma vida generosa, uma vida próspera. Então, esses seres começam a fazer isso para mostrar, para inspirar e mostrar,
entre aspas, mostrar, né? Mas evidenciar que isso existe. Que isso existe. Que a vida não é você viver o estado da mente psicológica. A vida está no estado de consciência, ou seja, a consciência é a única coisa que existe. Sempre existiu, sempre existirá, independente da forma que a gente está assumindo. Então, se ela sempre existiu, sempre existirá, independente da forma, é aí que eu tenho que fazer o meu trabalho interno, e não na mente. A mente vai ser trabalhada como consequência desse trabalho interno. Eu não começo a trabalhar a mente. Obviamente que eu preciso ter uma organização mental, mas isso vai ser potencializado com o trabalho interno da própria alma, da própria consciência, porque ela vai ajudar a organizar, vai ajudar a eliminar o supérfluo, vai ajudar a eliminar os medos, os rancores, as mágoas, as dúvidas. Por quê? Porque ela está em outro nível de energia. Então, quando a gente está fazendo esforço, a gente está no ego, a gente está na mente física. Ela vai se desgastar, porque ela não foi feita para fazer esforço. Então, não podemos forçar a mente a entender. Jamais. A mente não foi feita para entender nada. Ela não tem, ela é limitada. Por isso que é física. Ela é física. Então, eu não posso transformar essa mente física em algo mais do que ela foi projetada para ser, que é uma mente física. O que eu tenho que fazer é permitir que a mente superior, eu superior, tome a dianteira dessa mente física, se unindo. Então, aí sim, a mente física, ela vai ser simples, vai ser simplificada. Por quê? Porque o eu superior fala, não precisa ficar se desgastando para entender. Ele vai traz comandos, traz esclarecimentos, traz informações diretamente da consciência. Então, isso foi um processo que aconteceu comigo, né? Eu olhava assim e vi conscienciamente, né? Então, tinha isso, todos nós, né? E aí me aconteceu uma experiência, eu falei, bom, se eu chego aqui, nessa consciência, por que eu vou precisar dessa mente que fica aqui tagarelando? Eu não vou precisar dela. Então, houve uma dissociação, né, de uma experiência que eu tive, inicial, que eu me dissociei daquela mente. Falei, nossa, ela estava passando assim, e ficou passando. E eu falei, poxa, mas por que tantas coisas tem lá dentro, né? Estou vendo que tem coisa lá que não é útil. Por quê? Porque o observador começa a observar os pensamentos e começa a perceber que aquilo é memória, que aquilo é condicionamento, porque ela tem aquele condicionamento de falar com a pessoa, de fazer determinada coisa. Então tudo isso vai embora, porque a consciência arruma. A consciência é como se fosse ela vê tudo. Então ela é a perfeição, ou seja, a essência do ser está tudo lá, organizado. Então, se você está fazendo uma coisa e não está percebendo, imediatamente a consciência te faz perceber. Mas por quê? Porque você está polarizado no seu estado de presença na consciência. Quando você entra na mente e começa a tentar arrumar alguma coisa mentalmente, você mais cria problema do que solução e aquilo fica mais difícil de arrumar. E você tenta arrumar por um lado, desarruma do outro. Quando você se encaixa no seu estado essencial, na sua essência, na sua presença, e vai tentar resolver algo, intuitivamente vem uma forma de você fazer aquilo mais simples, simplificada. Então, esses níveis que nós temos que alcançar para deixarmos o esforço, né, de entendermos de lado. Porque a mente não tem que entender nada. Ela só tem que captar aquilo que precisa ser feito e fazer. Só. Então, ela passa a ser um canal limpo, ela passa a ser uma tela em branco que a cada momento é preenchida somente com aquilo que é necessário. Então não acontece a sobrecarga. Então por que essa humanidade tem uma sobrecarga, tem um estresse, as pessoas caminham, assim, parece que estão vivendo num verdadeiro caos? Porque elas estão embotadas mentalmente. Então a pessoa está se esforçando para elevar a frequência, não vai elevar nunca.
porque não tem que ter esforço para elevar a frequência. Como é que você vai se esforçar? Não, eu preciso me esforçar. Isso foi um mecanismo criado também por muitos métodos que foram colocados, métodos mentais, de gatilhos mentais. Então, aquilo a pessoa fica fazendo um esforço de técnicas, de processos, tudo, mas tudo está no nível da mente. Você não vai organizar a mente dando marteladas na mente. Você não vai organizar a mente exigindo dela. Você precisa deixá-la descansar. Você precisa que ela repouse. Para isso, a gente pratica a respiração. Então, a respiração, a energia, o prana, né? Essa energia cósmica, que não é só essa respiração, não são esses poluentes, né, que a gente tem pela frente, mas a respiração consciente, onde a gente capta a energia, o prana, que é a energia vital, essa energia vai trabalhando a mente, está diretamente ligada à mente. Por isso que a respiração acalma, clareia a mente, traz clareza mental, tudo isso. Então, isso a gente tem que fazer para conseguir se identificar, né, da própria mente e tranquilizá-la, desacelerar. O processo de desaceleração da mente é fundamental para a elevação da frequência. Senão, o ser está embotado na mente, na mesma frequência. Ele pode fazer o exercício que for, ele volta de novo para aquela mente. Essa pessoa volta de novo para a mente, estou tentando elevar a frequência com a mente. Não há. Porque frequência é interna, é da consciência, é do nosso estado de paz. Então nós temos que entrar nesse estado, se manter nesse estado e praticar. Ir praticando o estado de consciência onde a gente está bem, sem questionar por quê, como, não interessa, você está vivendo o estado de consciência. Então você está declarando para o universo que quem você é, o eu sou, né, que a gente chama. Então, se eu sou a paz, eu sou a paz. Eu estou declarando que eu sou a paz. Então, eu estou começando a viver aquele estado, então esse estado tem que se projetar. Então, ele vai se projetar como? De N formas. Por quê? Porque o universo não tem uma forma. São infinitas possibilidades dentro de um estado de paz. Um estado de abundância, um estado de plenitude, pode trazer N possibilidades para aquele ser, dependendo do nível que ele estiver, de oportunidades, de conexões, de esclarecimentos, de tudo, porque ele está imbuído da energia da consciência nos corpos físicos. Então, a frequência, para a gente elevar, a gente não tem que lutar com as emoções nem com a mente. Ao contrário, a gente tem que internalizar essa mente e permitir que as emoções se dissolvam nessa consciência. Então, a gente tem que fazer um trabalho de união, mas o que prevalece é a consciência. A quinta dimensão não é um lugar físico e não é o ver para querer. A quinta dimensão, nós estamos trabalhando com a metafísica, né? Com a lei supra-humana, além da humanidade, da nossa fisicalidade. Então, por isso que as pessoas têm essa dificuldade, porque o mundo foi construído tudo em cima de uma coisa física. Então, por exemplo, chega uma mensagem, né? A pessoa fala, olha, está acontecendo isso nos Estados Unidos, tal, e tem uma grande revelação, isso e aquilo. Ah, já aconteceu. Aí a outra fala, nossa, que maravilha, já está mudando tudo, não sei o quê. Aí a outra diz, não, isso aí é uma inteligência artificial, é uma manipulação. E desmonta o que a outra está construindo. Então, aí, o que significa isso? Né? Significa que são perspectivas diferentes de cada ser diante da mesma circunstância. Então, como é que eu observo aquela circunstância? Se eu estou observando através da minha mente, eu estou falando, não, isso aqui é inteligência artificial, eu não sei o quê. Se eu estou observando
não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, aquilo lá não sei o quê. Se eu estou observando através do observador, da consciência, existe uma percepção maior, uma inteligência maior, que pode até me dizer que aquilo é uma inteligência artificial, que é uma criação, né, uma inteligência artificial não construtiva, né? Através da consciência pode chegar essa informação também. Mas eu não estou julgando. Então, essa é a diferença. Por quê? Porque no momento que uma falou uma coisa, 3 pessoas falaram coisas diferentes e passaram para frente aquilo, milhares vão se conectar com uma, com outra, né? Com cada uma dessas perspectivas, mas as pessoas estão conscientes. Então, esse é o processo da quinta dimensão. A quinta dimensão é estar consciente. Então, não importa o que é ser. Se isso veio da inteligência artificial, se isso é fake, se isso é... O que importa isso? O que vai importar é o que aquilo tem a ver com o estado de consciência do ser e com o seu próprio processo evolutivo. Então, se aquilo tem significado dentro do meu processo evolutivo, do meu momento, aquilo vai chegar como uma observação da consciência que está me trazendo uma sincronicidade, uma informação relevante. Agora, se aquilo não tem nada a ver, é só uma discussão, são estados psicológicos, opinativos, estão dando opiniões, né? Estão lá, né, colocando suas opiniões sobre alguma coisa, e isso não tem nada de evolutivo, são energias que não colaboram para essa elevação de frequência. Então a pessoa pega aquilo e derruba, né? Então a frequência dela vai lá para baixo. Aí ela começa a desacreditar. Por quê? Porque ela está na mente, gente. Na mente você vai tirar conclusões. A consciência não. A consciência ela não tira conclusões. Ela já sabe. Já sabe, viu pela vibração, já sabe que aquilo não é e que aquilo é. Então é esse ponto que a gente tem que chegar para transcender a nossa fisicalidade como dona, né, da informação, como quem sabe tudo, porque não é isso. A mente física ela vai te enganar, né? Ela vai te iludir, ela vai fazer você acreditar em coisas que não são. Mas a consciência jamais. Né? Então, por isso que o trabalho todo é a gente focar no nosso trabalho interno para que essa energia tome forma. Então, a nossa fisicalidade é tocada por ela. Então, o observador e o observado começam a se unir. Então, o personagem, ele não está contra o Criador, né? Ele não está mais na contramão do fluxo. Ele está sendo um instrumento do Criador. Então, aquilo que ele vai projetar para o mundo é aquilo que ele está tendo a experiência, vivendo essa experiência e percebendo que isso é isso mesmo, porque ele está vivendo a experiência. Então, ele não tem mais a ilusão da mente nem do ego. Então, todo mundo, o mundo das formas vem abaixo, né? A aparência, né, não é mais significativa. Não é ela que vai definir o conteúdo. Então, a consciência passa a observar além da matéria. E aí sim, a metafísica, aí sim, crer para ver começa a ser o normal. Porque você já está sentindo, você está vivendo aquilo, você sabe o que está vindo. Você não precisa esperar. Você sabe o que está vindo. Então, a frequência é mantida como? Porque a gente assume os estados de consciência e passa a vivê-los, independente da realidade externa. Por isso que a quinta dimensão ela foi construída por seres, né, que transcenderam, que já possuem essa consciência imaterial. Por quê? Porque eles foram mantendo esses estados e construindo, trazendo essa linha do tempo, essas linhas do tempo evolutivas para a Terra, né? Assim como são vividas em outros
planetas e etc. Então, para que isso chegasse a tocar a Terra, era necessária a manutenção desses estados. Então, eu tenho que manter essa frequência, vivendo essa frequência, sabendo que estou vendo uma coisa aqui, mas eu passo adiante, porque eu falo, eu sei que isso aqui já é passado. É só um eco, mas já foi, é retroativo esse filme. Tá, parece que está atrasado, porque existe uma coletividade, existe uma quantidade grande de seres no planeta. Se fosse uma humanidade de 2 bilhões de pessoas, imaginar assim, isso já teria acontecido, né? Porque uma quantidade menor de seres seria muito mais simples. Agora, quer dizer que é a mesma quantidade de seres que alcançam esse nível de consciência dentro dessa transição planetária, mas existem os outros, né, que pela quantidade acabam gerando essa discordância vibratória. E por isso que a gente percebe mais. Porque senão a gente teria já uma concordância vibratória, vamos chamar assim, né, onde os seres não estão mais digladiando, brigando entre si e nem fazendo esforço para alcançar a frequência. Porque esse esforço também acontece, essa percepção, porque existem seres que estão em níveis de frequência muito baixos. Então, aquele que não tem do domínio da vibração acaba fazendo um esforço, sim, né, de alguma maneira, para não se deixar levar por aqueles que estão numa frequência mais baixa. Então, a gente tem que cuidar, né, de não misturar essas questões da consciência e da mente. A consciência somos nós. Tudo que existe é consciência. Tudo. Tudo é consciência. A mente é só um mecanismo humano, mente física, para a gente poder caminhar nessa dimensão que a gente está. Só que essa mente tem que ser elevada para a gente poder ter uma mente elevada, né? Ou seja, a gente não trabalhar níveis inferiores nossos numa quinta dimensão. Porque na quinta dimensão a gente não está trabalhando nossos níveis inferiores, a gente está trabalhando os nossos níveis superiores. Então essa mente, ela precisa se unir com a mente superior. E aí sim ela entra no estado de vibracional, de uma frequência mais alta, onde o estado de consciência é vivido. E aí o ser não tem mais essa necessidade de ver para crer. Por quê? Porque tudo é construído a partir do que sentimos, percebemos, cremos e então vemos. É o contrário. Então a mudança, a polarização num núcleo mais elevado vai mudar a gente, a nossa fisicalidade, para poder alcançar essa vibração, essa frequência. Gratidão.